Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita. Logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente. Logo da Unesp. Logo da UAB. Animação. Metrópole em tom cinza. Árvores vermelhas. Desenho de pessoas. Uma seta vermelha sobe circulando uma antena e se desfaz no topo. Televisão. Univesp TV. Setas em direção ao cérebro. 3 estudantes. Pedagogia Unesp. Letras brancas. A escola tradicional e a formação do Estado Nacional. Urgente. Paciente em estado grave no centro cirúrgico. Repetindo. Paciente em estado grave no centro cirúrgico. Personagens com trajes hospitalares interagem em centro cirúrgico. O que diz o prontuário? 150 anos. Deu entrada há pouco com paralisia, desânimo, rigidez, não responde aos estímulos e cegueira. Vamos abrir. Luz! Fotografia em preto e branco surge na tela. Como eu suspeitava, mais um caso de escola tradicional. É grave, doutora? Um quadro clínico irreversível. Bisturi! Veja, Genésio. Tantos anos se passaram e ela continua a mesma. A sala de aula sempre teve essa disposição. Um quadro negro e fileiras de carteiras? Exatamente. Estudei numa assim. Se não tomarmos cuidado, nossos filhos e netos também irão estudar. Por que ela é assim? Preste atenção. A estrutura de uma sala de aula foi criada para que todos os olhares fossem dirigidos para o centro, onde está o professor. Esse tipo de espaço privilegia a exposição oral do mestre e a audição passiva dos alunos. Entendo. E de onde está o professor, se vigia tudo o que acontece na sala de aula, não é? Isso mesmo. De um lado fica quem manda, do outro os calados, obedientes. Qual o objetivo desse arranjo? Desencorajar qualquer um, meu filho, de ter opinião própria. A submissão a um regulamento e o estabelecimento da servidão. Genésio, vamos analisar este objeto. Para Michel Foucault, no livro Vigiar e Punir. Foucault. Ele é um homem branco, calvo, traje a blusa bege. A prisão se parece com as fábricas, as escolas, as casernas, os hospitais, e todos eles se parecem com as prisões. Olha o que encontramos aqui. Ainda hoje uma forma de punição branda é a caneta vermelha. Uma tradição que passa de professor para professor. Para alguns deles, esse objeto é considerado uma poderosa arma contra a indisciplina Na tela, em dos letras alunos. vermelhas, as Mas palavras também nota existem as 0, suspensões e as reprovação, expulsões. incorreto, errado Mas eu fui e pior. expulsão. Até meados do século XX, o castigo físico para qualquer ato de indisciplina ou baixo aproveitamento escolar era comum a expressão: a letra entra com sangue. Varadas pelo corpo, puxões na orelha e as famosas palmatórias. Tudo em nome da ordem e do poder. Observe como eram as punições da época. Desatenção, uma pancada na mão. Preguiça, 2. Perturbar a classe fazendo barulho, uma pancada na mão. Vadiar, 3. Bater em menina, 2 pancadas. E o mais rigoroso, roubar. Aí eram 5 pancadas. Deus me livre. Por falar em Deus, é bom lembrar que a partir do início da Idade Moderna, ou seja, a partir do século XV, Eduardo Montaque Valardares, doutor em História Social pela USP. Ele é um homem branco, cabelos grisalhos na altura dos ombros, traja a camisa verde escuro. a Igreja, que até então controlava e continuará controlando a educação nos séculos seguintes, começa a sofrer a concorrência dos Estados nacionais, que estão se consolidando nesse processo, nesses séculos XV, XVI, XVII e XVIII. No século XIX, com a expansão dos nacionalismos, começa a se afirmar na Europa Ocidental a ideia de uma escola laica, de uma escola pública e de uma escola gratuita, ou seja, uma escola acessível a todos, como critério fundamental de afirmação dos Estados nacionais. Centro cirúrgico. Olha! Algum aluno esqueceu isso aqui. Pois é, a Revolução Francesa pôs em discussão a relação da Igreja com o novo Estado que surgia. O catolicismo foi duramente atacado pelos revolucionários e o clero perdeu regalias e participação na condução dos assuntos terrenos.
O movimento demarcou o momento em que a obediência religiosa deixou de ser sagrada e indiscutível. A fé foi se tornando um assunto pessoal ou algo que perdia importância frente às preocupações de ordem material. A Eduardo. Revolução Francesa de 1789 terá um papel fundamental na questão da escola pública, laica, pertencente ao Estado. Em que sentido? Ora, a Revolução Francesa afirma a noção de cidadão em oposição à noção de súdito comum no Estado absolutista, no Estado de um rei com grandes poderes. Um rei que tinha seu poder justificado pela teoria do direito divino, ou seja, pela vontade de Deus. Os revolucionários de 1789, ao afirmarem a ideia de cidadão, afirmaram também a necessidade de formar esse cidadão. A escola adquire, nesse momento, um papel essencial. Centro Cirúrgico. Mas a educação era mesmo importante para os ideais da Revolução? Era fundamental para o seu sucesso. Tanto que no parlamento francês, o Marquês Condorcet afirmou em seu discurso: oferecer a todos os indivíduos da espécie humana os meios de prover as suas necessidades, assegurar o seu bem-estar, conhecer e exercer seus direitos, conhecer e cumprir seus deveres, e estabelecer, desse modo, entre os cidadãos, uma igualdade de fato, e dar realidade à igualdade política reconhecida pela lei. Tal deve ser a primeira finalidade da instrução nacional, que, desse ponto de vista, constitui para o poder público um dever de justiça. Letras brancas. Um homem com uma câmera, de Dziga Vertov, Continente Home Video. Imagens em branco e preto do filme. Palavras: Revolução Industrial, Urbanização, Êxodo Rural, Difusão da Informação, Revolução dos Transportes. É Eduardo. bom lembrarmos também que, nessa época, nas décadas seguintes, a Europa viveu um acentuado processo de industrialização. E essa expansão da indústria e, consequentemente, da urbanização, gerava a necessidade de escolarizar essas grandes massas de trabalhadores que estavam se tornando cada vez mais operários ou setores médios urbanos. A escola terá nisso um papel fundamental, tanto para preparar essa mão de obra qualificada para os serviços urbanos, como para disciplinar essa mão de obra. Centro Veja, Cirúrgico. Genésio. Aqui está um símbolo cívico muito usado no Estado Nacional. Bandeiras. Vamos analisá-las. A instrução pública foi um importante instrumento de promoção da nacionalidade. Através dela se fomentava o civismo e o orgulho patriótico. Para formar cidadãos que obedecessem às autoridades, a escola do Estado utilizou-se da violência e do controle. Essas práticas foram levadas ao extremo e contribuíram para a expansão da xenofobia e do racismo, verdadeiros estopins da Primeira Guerra Mundial. E a educação no Brasil? Como ficou nessa história? Eduardo. Com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil entrava numa nova era. E os novos governantes, os republicanos históricos ou de última hora, sonhavam com a construção de um novo modelo educacional. Uma das mesmas medidas do governo republicano, do Marechal Deodoro, foi a separação do Estado da Igreja e, consequentemente, da construção de uma escola laica. Porém, esse projeto de construção de um sistema educacional moderno, progressista, que representasse os ideais da República, durou pouco. Os majestosos prédios públicos, construídos para representar a glória no novo regime, é só dar uma olhada na arquitetura das escolas públicas construídas nessas primeiras décadas do novo regime, da República, continuaram, apesar da modernidade dos prédios, o sistema educacional continua basicamente o mesmo. A estrutura da classe, a estrutura de mando, os códigos corporais, embora proibidos, continuavam sendo aplicados. Enfim, a escola republicana, nesse aspecto e em muitos outros, se assemelhava à escola do Império. Tradicional e excludente. Centro Cirúrgico. Engraçado. Tenho a sensação que muitos desses valores ainda continuam nas escolas de hoje. Não é sensação não, Genésio. Alguns desses pensamentos continuam enraizados nas nossas escolas. Por isso ele está aqui, com falência múltipla dos órgãos. Doutora, o paciente entrou em coma cerebral. Agora está perdendo o sinal vital. Em animação de escola é coberta por manta branca. Tag com letras pretas. Escola tradicional. Falência generalizada dos órgãos.
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Reitor Sandro Roberto Valentini. Vice-reitor Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, logo da Prograde. Marcos Vinícius Maltempe, coordenação NEAD. Edson Carmo Inforsato, coordenação pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, coordenação editorial. Andresa Marques de Castro Leão, coordenação de gestão. Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Disciplina Educação e Sociedade. Professor autor Pedro Geraldo Tosi. Produção audiovisual Univesp NEAD Unesp. Logo da VUNESP, logo da Fundunesp, logo da Unicel, logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo, logo do NEAD, logo da Prograde, logo da Unesp, logo da UAB, logo da CAPES. Roteiro de audiodescrição: Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virgínia Eziano Lima e Renato Costenaro. Locução: André Neri. Consultor: William Donizete Vigentin.